Nesta demonstração, queremos nos concentrar em alguns recursos CAD fundamentais no Wales Commander para mostrar como eles se comparam ao AutoCAD. Manteremos para a próxima demonstração os recursos mais avançados, como blocos dinâmicos, extração de dados e 3D. O Wales Commander oferece todas as ferramentas 2D que você espera, das entidades 2D a recursos de edição. E, claro, todos os tipos e dimensões. Você pode testar esses recursos facilmente. Para começar, gostaria de direcionar sua atenção para a paleta Recursos e Design, que é o equivalente ao Centro de Design no AutoCAD. Essa paleta ajuda você a reutilizar o conteúdo dos outros arquivos DWG. Você pode copiar de lá estilos, layers ou layouts para reutilizá-los no desenho. Vamos nos concentrar nos blocos. Com a paleta, você pode reutilizar os blocos de outros desenhos no seu computador. Mas também de outros arquivos abertos e de qualquer DWG compartilhado na rede. Os blocos criados com AutoCAD ou Wales são os mesmos. Se eu clicar 2 vezes nele, estou iniciando o editor de blocos e posso modificar a definição do bloco. O Wales Commander também suporta blocos com atributos. Deixe-me mostrar este bom exemplo. É uma polilinha fechada. E dentro inserimos o atributo da área. Quando modifico a polilinha, o atributo refletirá a nova área calculada. Essas informações também podem ser encontradas no paleta Propriedades. Mas também vemos que o bloco tem outro atributo oculto, onde podemos inserir um nome para o espaço. Se eu estiver familiarizado com atributos no AutoCAD, provavelmente conhece o comando Attached. Se eu digitar esse comando, chamo um sinônimo correspondente no Wales. Vamos falar sobre layers agora. Fundamentalmente, não há grande diferença. O nome no AutoCAD é Layer Manager e no Wales é Layers Manager. Apenas uma letra diferente. O Layers Manager pode ser usado como uma paleta lateral ou mantido como uma caixa de diálogo flutuante, se desejar. Na faixa de opções temos algumas ferramentas de layers interessantes. Por exemplo, podemos isolar o layer da entidade selecionada, ou selecionar o layer ativo selecionando uma entidade. Assim como no AutoCAD, o Layers Manager é usado para criar e manipular camadas. O desafio com os layers, no entanto, é que você pode acabar rapidamente com uma lista muito longa. No AutoCAD, há 2 recursos que ajudam você com isso. Um deles é o Layer State, que temos o mesmo aqui no Wales Commander, para alternar entre diferentes configurações de layers. O segundo é o filtro de grupo de layers, que você vê aqui também no Wales Commander ao expandir a paleta. Agora, o Wales Commander vai um pouco mais longe com um terceiro recurso que não existe no AutoCAD, o Layer Preview. Ele permite selecionar um ou mais layers e explorar o conteúdo desses layers. Isso ajuda, por exemplo, quando você recebe um desenho de outra pessoa e deseja entender quais layers são interessantes para o trabalho que você precisa fazer. Após a visualização, você pode manter a configuração ou retornar ao estado anterior. Agora, vamos falar sobre rachuras e gradiente. Assim como no AutoCAD, podemos clicar 2 vezes em qualquer rachura ou gradiente para editar suas propriedades. Se eu selecionar esse contorno, vejo que posso alterá-lo, usando, por exemplo, as alças e o gradiente se ajustará de acordo. Por fim, um bom truque para aprender é que você pode copiar as propriedades de rachura para outras entidades. Em todos esses exemplos, as caixas de diálogo que você viu podem parecer um pouco diferentes, mas são basicamente as mesmas, e não há nada de novo para aprender. Para concluir, gostaria de mostrar alguns recursos de produtividade exclusivos do Wales Commander. Agora, deixe-me mostrar o comando Power Trim. O comando Trim funciona da mesma forma no AutoCAD e no Wales. Mas com o comando Power Trim do Wales Commander, você pode fazer isso e muito mais rápido se combinar com a tecla Shift torna-se Power Extend. Outro dos meus recursos favoritos no Wales Commander é a paleta de dimensões.
Se você acessar o guia Annotate, encontrará todos os tipos de dimensões. Na maioria das vezes, eu usaria o Smart Mission, que é uma maneira muito intuitiva de obter dimensões rápidas. Agora, presta atenção neste ícone quando seleciono uma dimensão. Eu uso para chamar uma pequena paleta para personalizar os textos, precisão e tolerâncias. Depois de usá-lo aqui, posso selecionar outra dimensão e aplicar o mesmo estilo. Por fim, se você gostou desses recursos, pode adicioná-los como atalhos para os gestos do mouse. Tente segurar o botão direito no mouse e vá em qualquer direção. A roda de gestos do mouse aparece com 4 ou 8 atalhos para seus recursos favoritos. Para personalizar esses atalhos ou desativá-los, digite o comando Gestures no teclado.